Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Fique por dentro dos principais discursos realizados nas sessões plenárias. Aqui você acompanha falas de aproximadamente 5 minutos, feitas pelos vereadores eleitos na Câmara Municipal de São Paulo. Os temas e os assuntos relevantes para a cidade e para o Brasil são escolhidos pelos parlamentares. Acompanhe agora alguns discursos dos vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores Janazzi, João Nanias, um craque, João Jorge, Coronel Salles, Gilson, Barreto, rapidinho. Eliane, eu queria falar, eu preciso falar porque nós, vereadores, somos fiscalizadores do município, professor Gilson Barreto. É que no momento que você é vereador, você recebe denúncias e você também vai atrás de algumas coisas como fiscalizador do município. Então, Eli Correia, que você já vai ouvir, vai ter a palavra daqui a pouquinho, é mais ou menos assim. Eu me dediquei agora nas férias de julho, do recesso, e das informações que eu tive. Então, eu quero falar para o secretário do licenciamento, o CEMUV, os seus coordenadores, todos que estão nessa divisão, eu quero falar que estou fazendo, sim, pedindo informações, Coronel Salles, de todos os standards, de todas as demolições, de todos os prédios que estão sendo construídos aqui na cidade de São Paulo. Que, inclusive, devo ir até o Secov e perguntar para eles se eles acompanham todas essas construções. Eu já tenho 137 pedidos de informação. 137 de mais de 21 subprefeituras. E, sem dúvida alguma, os senhores que são da secretaria e responderam que estão a muito serviço, e eu estou, inclusive, atrapalhando o serviço dos senhores, eu vou atrapalhar muito mais se me prestigiarem nessa casa com uma CPI. Aí sim eu vou mostrar para os senhores que os senhores devem mais analisar os processos, porque tem processos em análise e os prédios estão sendo construídos. Então, o que eu estou falando aqui, Adilson Amadeu, é exatamente o quê? Que irei sim, como vereador, fiscalizar, irei sim levar para o presidente dessa casa, irei sim levar para o prefeito da cidade todas as informações que eu estou pedindo para os senhores. Então, os senhores sejam mais bem educados, respondam as informações, que é importante não para os senhores, e sim para o prefeito Ricardo Nunes, que está fazendo uma trajetória impecável para chegar à reeleição, e os senhores não estão fazendo a lição de casa. Quem está falando é Adilson Amadeu. E as provas estão aqui, nobre vereador Janazzi. As provas estão aqui. Os senhores me respondem, porque eu estou confrontando a resposta da secretaria com a resposta da subprefeitura. E aí nós vamos ver quem é quem e se o Adilson Amadeu está brincando em serviço. Não estou brincando, senhor secretário e os senhores coordenadores, senhores engenheiros que estão lá na secretaria. Os senhores estão brincando agora de esconde-esconde e eu não vou deixar passar zero. Tá bom assim? Então aqui vim no plenário para deixar claro, dia hoje, 8 de agosto de 2023, que eu quero todas as informações corretas, porque, se Deus quiser, ainda vamos ter uma CPI. Senhor presidente André Santos, demais colegas, vereadores, os amigos que nos acompanham, nossos jovens nessa tarde com a gente. E, senhor presidente, primeiro agradecimento à nova vereadora Sandra Tadeu, ao Alessandro Guedes, ao vereador Sansão, também teve sua comitiva acompanhando. Estou falando da ida do prefeito, o Sansão está aqui com a gente, a ida do prefeito na sexta-feira passada à região de São Mateus, onde o prefeito está fazendo visitas a cada subprefeitura. São Mateus abrange o distrito de São Mateus, Parque São Rafael e Jardim Iguatemi. E ele monta uma programação
elaboram a programação e passa o dia todo na região, fiscalizando, analisando, visitando as obras já executadas, verificando quais que estão em andamento e as que precisam. E o prefeito chegou exatamente às 8h30 da manhã e saiu às 21h20 da noite. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, e inclusive o prefeito e toda a sua comitiva, vários secretários, acompanhar desde as 8h30 da manhã, em que primeira visita foi a inauguração de uma creche construída pela prefeitura, uma SEI, em que está abrigando, já inscrito, 160 crianças, e na região no quilômetro 25 da Avenida Sapupemba, que é considerado ainda Jardim Santo André, praticamente aquela região, e uma inauguração muito ativa, participação efetiva das pessoas da educação, dos professores e todos ligados à educação. Quero ressaltar aqui a pessoa dirigente de ensino, a professora Elaine, que realmente coordena toda aquela região. Em seguida, visita as várias obras já executadas. Nós tivemos 14 obras de canalização de córrego, que deu dignidade às pessoas que moravam na beira desses córregos. E esses córregos, a Sabesp também passa canalizando, inclusive, o esgoto que corria a céu aberto. Então, isso dá dignidade aos moradores do entorno, e para a gente foi uma satisfação muito grande. Não só questão de obras, mas também na área de lazer, reuniu os empresários da região, 60 empresários, para ouvi-los e ver as dificuldades da região, porque não são empresários, eu chamo de comerciante, que são as pessoas que sacrificam a família, põem o seu dinheiro e mantêm e pagam a conta do governo. Além disso, houve uma reunião também com 50 associações de bairro, em que o prefeito ouviu esses presidentes de associações, em que colocaram o seu sentimento e as questões da cidade. E no final, enfim, às 9h da noite, o senhor prefeito fez um apanhado geral de tudo aquilo que tinha sido feito, inclusive construção de 2 UBS, e autorizou a construção de uma UPA na região de São Mateus. E com isso, às 9h da noite, fez toda essa exposição, assinou início de obras de várias ruas, principalmente da periferia. O mais importante é que nós não só percebemos, mas sabemos que o prefeito de São Paulo é um pisador de barro. E ele tem dado uma atenção toda especial para a periferia. E nós temos convicção, se nós resolvermos a questão da periferia de São Paulo, nós resolvemos o problema de São Paulo. E eu vi na condução de um local para outro a preocupação dele com o centro da cidade, senhor presidente, em que vai dar condições para que os empresários invistam e transformem o centro da cidade de São Paulo como um centro realmente cultural, e que a pessoa tenha realmente satisfação de morar em São Paulo e dizer que nós teremos um grande centro de cidade digno de todos visitarem e se locomover nessa região. Muito obrigado, presidente.
Boa tarde a todos e todas, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, presidente dessa sessão, boa tarde a todos e todas que estão assistindo a gente, seja aqui na galeria, como também no espaço virtual. Queria usar aqui esse espaço que eu tenho do plenário para falar que essa semana a gente completou 17 anos da Lei Maria da Penha, um importante instrumento de combate à violência das mulheres, um importante instrumento de tipificação dos casos de violência contra as mulheres e que ajudou aí diversas mulheres nesses últimos anos no nosso país. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de garantir que leis que combatam a violência contra a mulher sejam de forma integral aplicadas, né? E a gente sabe que no ano de 2022 a gente teve um aumento de todos os tipos de violência contra as mulheres, inclusive porque, na nossa opinião, a gente teve um governo de extrema-direita, o governo Bolsonaro, que não minimizava nenhuma fala contra as mulheres, contra as minorias, e que, pelo contrário, né, aumentava o clima de violência, incitava o ódio, incitava uma série de crimes. Mas aí, eu acho que a gente pode falar do governo Bolsonaro, do que foi esse desgoverno, a gente pode falar de como o governo Lula tem feito um enfrentamento do combate aí à violência contra a mulher, mas eu acho que o que mais me choca é a gente falar sobre a cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, pelo que a gente averigou, a gente tem mais de 14 leis municipais sem qualquer regulamentação de combate à violência contra as mulheres. E isso é muito grave, porque quando a gente tem a lei e ela não é regulamentada, a gente está sinalizando de uma forma errada para a sociedade, que o parlamento entende que é importante combater a violência contra as mulheres, mas que não se aplica a lei. E a gente vai caminhando num cenário de muita violência. Então, repito, 14 leis municipais de combate à violência contra as mulheres que não estão de nenhum modo regulamentadas. E eu tive a oportunidade de ir no Tribunal de Contas do município para ouvir um relatório que foi feito pelo conselheiro Roberto Braguin sobre os equipamentos públicos de combate à violência contra as mulheres e toda essa situação da violência de gênero na nossa cidade. E aí eu queria ler um pouco do que foi apontado nesse relatório para poder trazer aqui para a Câmara, para poder trazer para a sociedade civil o que foi apontado sobre os equipamentos públicos de combate à violência contra as mulheres na nossa cidade. Então, alguns problemas que foram levantados. Primeiro, a insuficiência de servidores nos equipamentos municipais, a falta de multidisciplinaridade nas equipes de atuação, fragilidade nos serviços prestados pela Casa de Passagem, no que se refere à alimentação, às atividades coletivas, atenção às crianças acolhidas com mães, a ineficácia dos meios para a divulgação dos serviços oferecidos à população, a inexistência de um canal contínuo e eficiente de diálogo entre as secretarias e entidades representativas da rede de enfrentamento, a falta de um plano de ação articulado para a integração do serviço à rede local, necessidade de ações educativas com profissionais, falta de equipamento em regiões prioritárias, ineficiência da uniformidade da oferta de serviços, ausência de dados informativos relacionados à mensuração da demanda. E aqui eu quero levantar um projeto que eu tenho defendido, que é o dossiê para as mulheres, em relação às políticas públicas para as mulheres. A gente quer, de fato, regulamentar que a Prefeitura faça dados em relação às políticas públicas para as mulheres, justamente para a gente produzir esse tipo de política pública e conseguir fazer uma cidade não só para todos, mas principalmente para todas as mulheres. Uma cidade segura, uma cidade que atenda as mulheres, uma cidade que acolha mulheres. E aí, por último, o que o relatório apontou, que foi feito com uma equipe super competente do Tribunal de Contas, uma equipe que fez essa pesquisa e fez esse trabalho árduo, foi as fragilidades no monitoramento dos serviços. Ou seja, não adianta nada a gente ter leis, a gente ter a Lei Maria da Penha, que foi fundamental no combate à violência contra as mulheres, se os equipamentos públicos que, de fato, vão atender essas mulheres não estejam funcionando. E por isso eu queria fazer aqui um apelo
que o Tribunal de Contas fez um pedido para a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Ricardo Nunes, que ele apresente em 60 dias um plano de ação para resolver os problemas da rede pública de proteção à violência das mulheres. A gente está numa semana que a gente vai entrar numa grande marcha que vai acontecer em Brasília, a Marcha das Margaridas, que vai reunir 100 mil mulheres em Brasília, mulheres trabalhadoras rurais, que vão reivindicar uma série de questões ao governo Lula, na reconstrução do Brasil e pelo bem viver, e é fundamental que a cidade de São Paulo também seja referência nesse combate à violência contra a mulher, mas infelizmente a gente tem uma prefeitura que não regulamenta 14 leis municipais, que não está conseguindo conduzir o equipamento público de combate à violência contra a mulher, uma prefeitura que não tem olhado para as periferias e tampouco para as mulheres. Por isso que eu deixo mais essa denúncia aqui no plenário, para que essa casa reconheça esse serviço público e consiga garantir a qualidade desses serviços, porque também é papel dos vereadores a fiscalização dos serviços públicos. Muito obrigada, presidente dessa sessão. O Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo volta em instantes. Até já. E você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores. Para isso, basta acessar a nossa playlist no YouTube, apontando o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E fique por dentro das atividades dos parlamentares do Legislativo paulistano. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. O Tribuna Livre está de volta. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Presidente, queria dizer que ontem acompanhei a assinatura do contrato do programa Smart Sampa de monitoramento da cidade. A cidade de São Paulo, pelas mãos do prefeito Ricardo Nunes, ontem deram um upgrade no que tange ao controle da cidade. Nós estamos falando de segurança pública, mas também nós estamos falando, presidente Sidney, doutor Sidney, de segurança viária, de controle dos semáforos, de controle do acesso aos bairros, de controle do acesso à cidade, de controle do trânsito, do controle nos parques, da segurança pública nos parques públicos. Então, uma verdadeira revolução. É lógico que todo projeto que se inicia, ele requer mudanças, aperfeiçoamento. Erra aquele que acha que tem o domínio, que tem o estado da arte, como a gente falava ainda, quando íamos fazer os trabalhos monográficos, dissertações de mestrado, o estado da arte. Não, o estado da arte ele é dinâmico. O estado da arte todo dia aparece uma informação nova. Então eu quero cumprimentar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pela conquista de hoje que foi feita em São Paulo, para que a gente possa colocar 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. E não preciso nem dizer do apoio nosso ao prefeito Ricardo Nunes, que vem trabalhando de maneira muito efetiva. Final de semana estava em São Mateus, está na Zona Sul, está no centro, está na Zona Oeste, está na Zona Leste, está correndo a cidade, trabalhando pelas pessoas. E não vou me ater, como disse o meu querido vereador João Jorge, falar, tirar o brilho da alegria da esquerda aqui na Câmara Municipal. Mas eu aprendi, nesses meus 56 anos de vida, que falamos de eleição em ano par. Nós estamos em ano ímpar, hora de trabalhar. Uma boa tarde a todos. Presidente André Santos, eu quero falar um pouco. Eu assisti uma longa reportagem ontem, Coronel Salles Nunes, uma longa reportagem no Jornal Nacional ontem, que veio num momento muito oportuno, que é o debate sobre o uso de celular
nas salas de aula. O Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, proibiu o uso de celular em salas de aulas. Não proibiu o aluno de levar o celular à sala, mas ele tem que deixar na mochila, ele não pode colocar sobre a carteira, ainda chama carteira ainda não, né? Sobre a mesa? Na minha época era carteira, muda tudo, né, coronel? Né? E proibiu o uso. Alguns países que avançaram demais no ensino 100% digital, alguns estão voltando atrás. O Rio de Janeiro acabou. Por que o Rio de Janeiro coloca isso? Os estudos mostram, e essa matéria do Jornal Nacional mostrou ontem, que uma criança ou um adolescente, qualquer um de nós, a gente fala de criança porque está na escola, mas qualquer um de nós, quando você está participando de uma reunião como essa aqui, de repente você vai ver uma mensagem de WhatsApp que entrou. Você não vê só aquela, você vê uma outra, e vai entrando, você distrai, você leva tempo depois, você leva muito tempo depois para se reconectar ao assunto que estava sendo debatido. Então, eu estou observando muito isso com muito interesse. Por quê? Porque eu acho que nós daqui da Câmara Municipal de São Paulo, a gente que representa o povo paulistano, deve fazer um apelo ao governador Tarcísio de Freitas. O governo do Estado de São Paulo anunciou semana passada, num dia, que a educação estadual, as escolas públicas estaduais, seria 100% digital, abolindo livros e as apostilas, 100% digital. A repercussão foi muito grande e muito negativa. O que aconteceu? No dia seguinte, o governador Tarcísio aí também merece nossos elogios, porque ele, às vezes, quando toma alguma medida que há uma certa reação, ele repensa, e ele repensou e disse que, então, estava tomando as medidas necessárias para que, havendo o ensino digital, que aquele aluno que preferisse o papel, a folha, haverá então a impressão desse material, o que também eu não acho uma boa medida. De qualquer maneira, está partindo para tirar os livros, tirar cadernos, tirar apostilas. Não vale publicar. Isso me parece um pouco assim, uma coisa meio de improviso, né? O aluno que não quer, manda lá para a secretaria e faz a impressão. O apelo que a gente faz ao governador Tarcísio é que não tire, não abdique dos livros. Nós não podemos abrir mão dessa priorização, desse tesouro que são os livros em sala de aula. Não podemos. Ano a ano, há um desinteresse maior. Quem diria, hein? Ser aplaudido pela esquerda aqui é meu dia hoje, hein? Ganhei o dia do pessoal da educação. Eu vejo, professora Silvia, eu vejo em metrôs, eu que já viajei, aqui o costume era menor, mas eu me lembro que eu passei até uma época estudando em Nova York, todo mundo lia livros no metrô, todo mundo. A última vez que eu fui para lá, as pessoas estão no celular, vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, vendo o YouTube, vendo um videozinho. Então é muito importante que pelo menos essa cultura do livro, da educação, a gente preserve nas escolas. Então eu faria aqui um apelo, pelo que eu vejo aqui da reação dos senhores vereadores, eu posso fazer esse apelo ao governador Tarcísio, em nome da Câmara Municipal de São Paulo, para que não tire os livros das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente em exercício, André Santos. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os nobres pares, público que nos acompanha pela Rede Câmara, todos os assessores aqui presentes, Guarda Civil Metropolitana. Senhor presidente, hoje, dia 8 de agosto, um dia muito especial, é o dia que se comemora o Dia Nacional do Taekwondo, uma atividade esportiva popular na Coreia, que chegou aqui em 1973 com a sua primeira academia aqui no bairro da Liberdade. E eu quero aqui aproveitar essa fala para fazer uma homenagem a toda a família do Taekwondo. Falo acerca dessa data, Coronel Salles, porque eu acredito muito no tripé da transformação. Eu sempre falo que o combate à desigualdade social e a transformação que sonhamos passa por esse tripé, que é o fomento ao esporte, à cultura e à educação.
O Taekwondo, nós temos um projeto através do mestre Rodrigo, lá em Itaquera, na Zona Leste, que atende mais de 200 crianças no contraturno, gratuitamente. Taekwondo tem regras que são cumpridas e é uma ferramenta de formação da cidadania e, às vezes, também de grandes atletas competitivos. Taekwondo chegou aqui através do mestre Cho, que está vivo até hoje, mora em Los Angeles. E hoje eu também, coincidentemente, nesta data, recebi um título, certificado de faixa preta honorário, pelo fomento ao esporte do Taekwondo, na cidade de São Paulo. Não luto, mas por conta dessa parceria do nosso mandato, com esse projeto, sou um lutador fora dos tatames para ampliar os esportes na cidade de São Paulo, especialmente nas nossas periferias. Temos aí, André, um projeto chamado Agir e Transformar, que atende hoje mais de 3 mil pessoas, com foco nas crianças e nos adolescentes no contraturno, sem esquecer dos adultos e dos idosos. São projetos continuados, que contam com apoio total do prefeito Ricardo Nunes. Então, aquilo que eu acredito, eu sou fruto da evolução por meio da educação, sempre falo isso. O menininho do barraco de tábua, da Rua 2, do Parque Doroteia da Pedreira, que por meio da educação me formei em Direito, fui diretor da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo Amaro, uma das maiores do estado de São Paulo. Representei a minha categoria de 2015 a 2018 e hoje tenho a honra, pelas mãos da população da cidade de São Paulo, de representar essa população, especialmente os mais necessitados nas nossas periferias. E falo com propriedade. Eu, como diz o Mano Brown, quero aqui até plagiar, né? Pedir licença, eu não assisti, eu não li, eu vivi. Então eu quero aqui deixar essa homenagem a toda a família do Taekwondo e dizer que estamos juntos nesta luta, porque através do tripé da transformação, que é o esporte, a cultura e a educação, que vamos mudar a realidade do nosso país e vamos fazer efetivamente que as crianças e os adolescentes sejam, no futuro, algo diferente do que é hoje. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. O Tribuna Livre fica por aqui. Se você perdeu alguma edição do programa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.